Então você vai lá na sala, tá? Na sala 1, sala 2, assim, no hospital regional aqui, você entra, tá o seu paciente, dá um nervoso, você se arruma tudo certinho, vê se não esqueceu nada, com o seu jatequinho, e você chega lá e você começa, bom dia, como estás? Aí piora tudo. Para quem é brasileiro, por exemplo, quando o paciente começa a falar Iporanga, meu Deus, é Guarani, tá? Esse não é um problema para quem quiser internar para aqui. Quando o paciente já começa a falar Iporanga, eu só para falar, mas no Guarani eu sou sincero, meu Guarani eu entendo tudo, mas para eu falar, e quando eu estou falando em Guarani, não misturo com português, não sei porquê, tá curto-circuito aqui na cabeça, entende? Então, para você fazer uma boa história clínica, um bom interrogatório, uma boa anamnese, você tem que ter uma boa comunicação. Primeiro, claro, com o paciente. Tem no livro falar com ele interno. Você tem que se comunicar bem, chegar, já tentar ganhar confiança e sempre passar segurança. Nunca fala para o paciente, eu acho que tá força, ou nunca vê que ele está com uma ferida gigante ali. Como não sei se eu vou ter para vocês, minha colega sempre falava, meu Deus, na frente do paciente. Isso é já morreu, né? O paciente já fala, meu Deus, eu vou morrer. Então não façam isso, é na comunicação. Também com os familiares, por exemplo, pediatria, que eu sofri. Pediatria, bebezinho não fala. Você chegava lá e você começava a perguntar, né, para a mãe ou para quem está. Você fala, mamãe? Não, sou da tia, mamãe estava trabalhando. Aí já começou a olhar. E quem ele tem? Não sei. Ele estava com o pai. Depois chegou o pai e ele não sabia. E aí ficava assim, com os colegas internos. O que vamos fazer? Ninguém sabe nada para ver. Sério, dá um medo, porque ninguém sabe falar corretamente o que aconteceu realmente com esse bebê. Então vamos sofrer isso em pediatria, tá? Principalmente. Por mais que aqui também clínica cirúrgica, tem vezes que você tem que perguntar pro familiar. Então você tem que ter uma boa comunicação com o familiar, viu? E claro, com os colegas médicos, com o seu colega interno ou com o seu tutor. Você tem que ir lá, doutor, eu não sei esse aqui, o que significa isso? Pergunta para o seu tutor. Então ele tem uma salinha lá onde eles ficam. Vamos lá, bater na porta e, doutor, me ajuda nesse aqui. Às vezes eles ajudam, mas eles falam, não, vai estudar, entende? Mas é normal já isso. Então, tem que ter uma boa comunicação. Aqui tem uma particularidade para nós, como eu estava falando para vocês, que geralmente o paciente vai falar com vocês de Pará, ele fala espanhol e guarani misturados, sem querer. Por mais que o paciente paraguaio ele é bem esforçado, ele vê que você é brasileiro e ele vai tentar falar com você em português, toda conversada, mas vai tentar. Só que tem aqueles indígenas, tá, que só falam guarani. Aí você tem que ter a sorte de ter um paraguaio no grupo. Vocês têm alguém que fala guarani ou marromeno guarani. Se não é marromeno. Viu? Então aí geralmente o tutor faz assim. Adelante, que el médico dice, ¿quieren paraguayo? Entonces, vou falar com esse paciente. Geralmente o seu médico, o tutor lá, ele vai dar esse paciente que fala guarani para um paraguaio. Então, acontecia comigo, né? Todo paciente que falava só guarani era comigo. Eu tremia na hora. Já na hora. Então, meu guarani é terrível. Entende? Então, para a história clínica, tem que ter uma boa comunicação com três partes. Enfermo, o paciente, com o familiar e com o colega médico. Você aí nunca vai cair na prova. É somente porque está no nosso livro. Professor, a população indígena existe várias etnias, né? Todo fala guarani, os que estão nessa região. Tem na região lá do Chaco, que tem outras línguas. Tá? Aqui é todo guarani, então não vão ter esse problema. E não é igual ao Guarani, não. Guarani dos índios são... Tem palavrinha, mas dá pra se virar. Mas se não tiver ninguém, a Jéssica do nosso lado. Aí vai ser complicado. Geralmente aí é por gesto, né? Aqui em Itapoça, você já lê a história clínica que um dos médicos fez. Você vai lendo primeiro antes de fazer a história clínica dele. Você pega lá, senta, chega cedo, por isso sempre no Não tem internato. sistema. Não, clinicamente médica não tem. Clínica cirúrgica tem. Tá? Clínica médica não. Professor, esse que a gente está fazendo agora, ele entra nas duas matérias, cirurgia médica e cirúrgica, a folha clínica? Ah, essa folha? Essa folha que eu entreguei para vocês é Essa somente duas matérias? médica. Folha Depois cirúrgica, né? Folha cirúrgica, Ah, essa é tá. médica. Médica não sei que dia que tem. Tá? Eu já estou E a- colocando. Então, essa aí. Mas a primeira parte é igualzinho. Tá? Depois que vai começar a rolar. Vamos pro mente. Que isso é importante, eu sei que está pequenininho, mas está igualzinho o livro.
O livro ensina, tá, que para o médico, para o estudante de medicina, é super importante saber a etimologia. Eu gosto muito da etimologia hoje em dia, tá? Quando eu era estudante eu não gostava. Então, etimologia. Aí depois vocês vão tratar de vocês e vocês vão ler melhor, tá? No celular. E aí você copia. Livro igualzinho. Que etimologia alguém sabe sem ler aqui? Não, por exemplo, eu que tenho aula hoje à noite de anatomia, eu quero a etimologia da palavra, tá? Fêmur. Por que o fêmur se chama fêmur? Ou seja, a etimologia é a origem da palavra. Por que deram esse nome? É meio que história da medicina que tivemos uma matéria assim, né? E juro, em clínica médica, cirúrgica, pediatria, ajuda muito, tá? Em anatomia não ajuda tanto, porque o fêmur se chama fêmur. Porque fêmur em grego significa coxa, muslo. Então você pode dizer que é fêmur, porque ele está na coxa, na anatomia. Tá vendo? Em clínica ajuda. Etimologia, vem do grego, quase tudo é grego e latim. Se você não sabe, fala que é latim ou grego. Dois, tá? Você vê grego etimos, nunca vou perguntar isso na prova, tá? Mas é importante você saber. Então, etimologia vem do grego etimos, que significa verdadeiro significado. Logia é estudo, que todo mundo sabe. E etimo, que se escreve em grego, claro, com as letras gregas assim, etimo significa verdadeiro significado da palavra, tá vendo? Isso vai ajudar. Por exemplo, tem esse aqui que vamos ver muito. A etimologia fala tudo. A etimologia fala completo, que já é. Emensis significa vômito. E hemato significa sangre. Vômito é sangre. Entenderam? É fácil. Então, se você souber que etimologia ajuda demais. Tem vezes que a gente tem uma palavra nova aí na frente e só pela etimologia vamos deduzindo. Então, por exemplo, um que cai bastante não revalida. Primeiro tema de clínica cirúrgica que eu mostrei agora para vocês. Vamos aproveitar, vou repassar já. Estudei tudo, já é sempre revalida. Então, etimologia. Eu quero etimologia da palavra hérnia. Se você sabe a etimologia, você sabe já a definição de hérnia. Tudo que é hérnia, etimologia, vem do grego, juro do grego, podem ver depois, tá? Porque tudo é grego, latim, né? Que significa protrusão, saída, alguém está saindo, tá? Por exemplo, um que é bem famoso, hérnia de disco. O que acontece na hérnia de disco? Esse aqui é o disco intervertebral, que vocês sabem que ele tem duas porções, anel fibroso e núcleo pulposo. Na hérnia de disco, isso que rompe, e o núcleo pulposo sai. Então, se acontecer uma protrusão de quem? Do núcleo pulposo. Então, tudo que hérnia é protrusão. Aí fala protrusão, saída ou passagem. Tá? Tem um que eu tenho aqui. Que não são chatas, olha, só para vocês terem medo. Hérnia inguinal. Então, hérnia inguinal, depois você vai ver que tem direta, indireta, tudo isso. Tá? A protrusão que eu estou tendo aqui é no intestino, ou seja, o meu intestino está passando, nem sempre o intestino, mas o meu intestino, entende? Então tudo que hérnia é protrusão. Doutor, eu estou com uma hérnia tal, alguma coisa está saindo, doutor, eu estou com uma hérnia aqui, entende? Então a etimologia ajuda, me ajudou muito, até que hoje em dia, vou fazer minha propaganda, eu criei um canal do TikTok, eu sou TikToker. Tá? Eu coloco, sério, eu ganhei R$1.000 só mês passado no TikTok brincando. Sério, nem acreditei, caiu na minha conta, eu não acreditava. 80 mil seguidores eu tenho já. Certo? E eu pergunto muito etimologia, porque na aula que eu dou no dia, por exemplo, se eu dou aula agora disso para vocês, eu vou ir fazendo TikTok sobre isso. Porque depois eu coloco aqui no TikTok, me lembre, me sigam. Ainda mais agora. Vamos chegar a 2.000, vamos chegar a 2.000. Todo vídeo. Vou colocar. Vocês entenderam que a etimologia, não vou perguntar na prova, o que é etimologia? Mas a etimologia é a verdadeira origem da palavra. Gostei demais. Depois, por exemplo, qual o nome da sua matéria? Semiologia. Vamos separar já, né? Semiologia. Claro que é junto, né? Semiologia vem
Grego, chuta grego. Grego, semeion. Que coisa, semeion. O que significa? Signo, síntoma. O que vamos estudar muito na semiologia? Na semiologia não tem signo e síntomas, as síndromes. Sim? Só que não vamos estudar somente isso. Também vamos estudar manobras, tá? Para você chegar a um signo. Por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é aquele da apendicite. Como era o signo de? Apendicite caiu no relato. Alguém falou? Bloomberg, que você fala Bloomberg. Você é signo de Bloomberg. Tem outro que é de obturador, tá? Tem vários. Tá bien? Então vamos estudar. O que passou? Ah, essa é clássica também. Eu sabia que alguém ia falar essa. Só falta alguém falar morte. Que são os clássicos. Então, semiología, ¿qué significa semiología? Estudio de los signos y síntomas. Entonces, isso. Do grego, professor, vai cair assim na prova? Não, não cai. Claro que eu posso perguntar numa parte teórica, o que é semiologia? Esse é o estudio dos signos e síntomas. As sintomas que vocês falam. Vamos ver o que fala o livro. Diz assim: el estudio de los signos y síntomas como manifestación de una enfermedad. E sempre fala mais bonito, tá? Você o estudo dos signos e sintomas como manifestação de uma doença. Tá? Gostei, tá? Já sei o que é semiologia. Claro, a nossa matéria é semiologia cirúrgica, porque vamos tratar doenças cirúrgicas. Aí você tem que saber quais são as principais doenças cirúrgicas. A lista que eu dei do que mais caiu no Revalino. Tá? Isso que vamos estudar primeiro. Tá? E depois, em semiologia médica, vamos estudar as patologias médicas. Primeiro, os que mais caem no Revalino, que aí eu vou fazer um repasso para mim. Tá? Então, e ajuda você também. Bem? Sempre cai na prova. Que é signo? E que é síntoma? Acostumem com síntoma em espanhol. Que é signo? Professor, se cair na prova, posso colocar com minhas palavras? Pode, deve, não precisa colocar como está bonitinho no livro, tá? Mas não leiam ainda. Que é, já leram? Que é signo para vocês? Signo. Sinal é tudo que você consegue ver. E geralmente definimos assim. O aluno coloca assim como um colega. É tudo que o médico consegue ver. Não está mal, mas olha só a definição linda que o nosso livro colocou, que o aluno. Tá? Signo. De latim, não é grego. Latim, signo. Tá? Eu gostava de saber essa coisa. Para que era. É uma marca. Tem um signo que eu gosto demais. Eu vou falar o nome primeiro e vocês vão falar onde ele se encontra e de que patologia geralmente ela é. Tá? Vou colocar dois já de uma vez. Depois eu vou fazer. Quando chegar essa aula, eu vou fazer uma aula de imagem. Vou mostrar um monte de signo e vocês vão ter que identificar. Tá? Então, signo é lindo. Não falei ainda. Quem conhece? Famosíssimo, assim, Grey Turner. Ele é Grey Anatomy, já lembra? Não tem nada. Você é Grey Turner. Onde está o signo de Grey Turner? De que patologia geralmente é? E como que ele é? Não sabe. E o Kuhner? Aí não importa como vamos ler, né? Geralmente quem é latino não vai ler certo, tá? Nosotros leemos para lá é Kuhner. Aí eu já li Kallen. Não, professor, não é Kuhner. Kallen. Aí é muito americano, né? Não me importa, o importante é que ela é certo, tá? Eu não sei inglês. Então, é signo de Kuhler. Vamos ver se minha internet funciona. Eu vou mostrar para vocês e vou falando também por enquanto. Signo de Cullen e Grey Turner, vamos falar primeiro popular, é aquela mancha roxa, tá, que você vê pele umbilical ou a nível dos flancos indo para a região lombar. Não lembro, professor, vamos ver. Funcionou a minha internet. Signo, vamos ver o de Cullen. Cullen, primeiro que o aluno me ensinou aqui. Cullen. Imagens. Não, já saiu. Não leiam, não leiam. Já leiam. Aí você vê. Parece, machucou isso. Não. Essa cor dentro, assim, aconteceu no Facebook, eu não tenho razão. Aí você vê.
Vieram? Esse aqui é seu ombligo. Seu ombligo. E perceberam essa mancha ao redor do umbigo? Por isso colocou pelo umbilical, tá? E esse aqui, Gray Turner, ele tem aqui, dá pra ver aqui também, né? Então, mais no flanco, indo para a região lombar. Tá? Esses são signos, porque estou vendo, como o colega falou, em que doença geralmente vemos isso? Está escrito aí, né? Tá. Está sendo na pancreatites. Claro que quando tivermos a aula de pancreatites, eu vou explicar para vocês por que aí ficou assim. Entende? Mas é só para falar. Signo, sim, é uma manifestação objetiva da enfermedade. Então vamos olhar e vamos ver. E tem alguns que são super característicos. Já eu explico o que é isso. Então, signo é la marca. E existem vários signos. Um deles é Gray Turner, Cullen. Eu não vou pedir na prova. Me dá 10 exemplos de signo. Nada a ver. Tá vendo? Eu já, na patologia, eu quero que vocês aprendam os signos dessa patologia, que são importantes. Esse cai na prova da valida, eu já achei. Esse Gray Turner caiu. Tá? Então você tem que saber. Eu quero que vocês passem. Tá? Eu quero passar primeiro. Então, mas aí depois vocês passam. Então você tem um signo. Professor, então o signo toda marca? Sim, é marca. Só que também signo é o que o médico pode manifestar. Por exemplo, o paciente, eu estou suspeitando que ele está com apendicite. Aí eu vou lá, ele está deitado, está depois torçado, eu pego minha mãozinha aqui e comprimo, aperto, faço a palpação superficial, depois profunda dessa região. Tá? Aí eu solto dolor na descompressão. Se chama signo de Bloomberg, tá? Tem um ponto, isso vamos estudar apendicite. Então aí eu não estou vendo a marca, só que eu estou vendo já depois de eu examinar o paciente. Eu fiz ele manifestar um signo. Olha só, vamos pôr assim, aí você vai entender melhor. Eu não coloquei as imagens na nossa aula de hoje, porque o nosso livro não colocou. Ele também deu pouco exemplo, e porque vamos ter aula de cada assunto, aí vocês vão aprender melhor, senão fica muito decorado. Você tem que entender o porquê. Então, assim, que signo? Uma marca, perfeito. Marca. Fenômeno ou sinal, é um sinal. Sim, aí, Cullen, Gray Turner, eu vou pensar em pancreatites. Fenômeno señal de uma enfermedade. Sim, o signo de Cullen é um sinal de que doença? Pancreatites. O signo de Gray Turner é um sinal de que doença? Pancreatite. E nem sempre de pancreatite, pode ser de outro. Mas isso vamos aprender depois. E olha isso aqui legal. Ou o signo é um estado que o médico reconhece ou provoca. O Bloomberg, quem provoca? O médico. Por isso que geralmente o aluno define. Que é signo? É aquilo que eu vejo. Meio ponto. Porque faltou o quê? E também pode ser o estado que o médico provoca. Então, eu provoquei o Bloomberg. Por isso o Bloomberg se chama signo de Bloomberg. Entende? Bien? Entonces, bien. Tá cara de você. Não sei se está me entendendo. Voltamos. Como estudar? Tá? Eu estudo assim para dar aula para vocês. Eu estou aqui, só que para eu entender bem, para explicar bem, eu tenho que voltar em toda a matéria. Eu faço isso. Então, já. O que é etimologia? O verdadeiro origen, o significado da palavra, tá? Por exemplo, aqui tem vezes que dá para confundir, mas para o aluno para o primeiro, para vocês já não. Em espanhol escrevemos assim. Sim? Acho que vocês escrevem com P. Em espanhol também se lembra eliminar a letra P que P era mudo. Pneumotórax. Aí o aluno que é do primeiro ano vai falar assim: neumo vem de pior que neumologia, não sei o que eles vão falar. Eles não falam de primeiro. Neumo vem de aire, ar. E tórax vem de tórax. Então, ar dentro do tórax. Não está totalmente errado, mas não está certo. O que é pneumotórax? Aí é a presença de aire na cavidade pleural, viu? Que às vezes, se o aluno está em semestres inferiores, ele for pela etimologia, esse aluno é, tá? Mas você já não. Você já são semestres lá na frente, quase médico interno já. Entendem? Então, você tem etimologia, ok, é o verdadeiro significado da palavra. Semiologia, estudio de los signos e sintomas. Signo é aquela marca que vemos ou aquilo que você, como médico, vai provocar. Tá? Eu gosto muito do signo de Bloomberg e gosto de outra aqui.
Não se chama da vesícula. Como se chama? Começa com M. Aí, muito bem. Murphy. Tá? Murphy, se escreve Murphy e se lê, acho que Murphy. Nós temos que fazer um curso de inglês. Então, signo, ok. Vamos com síntoma, está em vermelho. Viene del latim. Como que é em latim? Sintoma. Que cosa é? Sintoma. Quem cai na prova geralmente é na parte escrita. Cai e cai. Porque todo mundo tem que saber o que é signo e o que é síntoma. Então, isso aí é importante. O que é síntoma? Manifestación de una enfermedad, claro, o de una alteración apreciable por el enfermo. Tá? O médico em si não consegue perceber, ou dificilmente vai perceber, só que o doente, o enfermo, ele vai falar para você. Tá? Então, por exemplo, quem dá um exemplo de síntoma? Uma dor. A gente não consegue medir a dor do paciente. Fala dor específica de um órgão. Mas só que a gente pode dar uma escala para ele falar de uma vez. Eu falo geralmente que quanto te duele, aí eu falo quando eu era médico interno, e o paciente chegava para mim, de 1 a 10 quanto te duele? E você vê que ele está assim, 9, doutor, 9. Você sabe que não é 9, eu estou mentindo. 9, 9 ele está mal já. Está bem, ele está todo possível dele aí do lado, né? Então você ajuda a escala. Não me isolar muito, né? Porque depende de cada paciente também, né? Mas geralmente perguntamos. Então, se é o dolor, por exemplo, que um paciente pode ter. Fala assim, que o sintoma trata de transtorno subjetivo, signo era objetivo. Esse aqui é subjetivo, tá? Depois a mãe falando, por exemplo, de cada doença. Hérnia. Vamos falar quais são os signos e quais são os síntomas da hérnia. Tá? De diferentes tipos de hérnia, tá bem? Então, esse aqui é o objetivo. O médico consegue ver, tá? Só que o médico também consegue provocar. Isso que é novo, eu acho, tá? Que não colocamos geralmente na nossa definição. E sintoma continua igual, tá? Que no subjetivo que o paciente vai manifestar. E depois ele fala assim, trata de transtorno subjetivo que o enfermo experimenta e que ao médico le é difícil de comprovar. Então, para o médico, geralmente é difícil de comprovar um sintoma que o médico, o paciente que está contando. Então, esse aqui é onde está subjetivo e esse aqui é mais objetivo. É uma marca ou um sinal. Tá? Não cai na prova. 10 exemplos de signo, 10 exemplos de sintoma. Definição, sim. Isso você tem que saber. Tá? A definição pode cair na nossa prova prática. Tá? E claro, na sua prova prática vai cair. Eu já estudei apendicite, eu vou falar para você, lá no laboratório já, em um dos colegas, que não vai ajudar esse colega, me mostra o signo de Blomberg, me mostra o signo do SOS, me mostra o signo do obturador, me mostra o signo, que fala outro do signo de apendicite, tinha bastante, do Johnson, entende? Então, todos os Johnson é aquele que você palpa quem ganha aqui, porque o ar passa. Então, eu vou, claro que eu vou ter explicado tudo antes, tá? E aí vocês já vão saber mostrar. Tá vendo? E depois você vai na internet também, no YouTube, e encontra signo, tá? E ele mostra. Tá vendo? Então você. Ok. Acho que primeiro tá aqui bem. Temos 2 prováveis perguntas de prova: signo e síntoma. Aí tá. Esse aqui é legal. Acho que vocês não sabem. Aqui está escrito pródromos. Pródromos. Já escucharam? Não leiam. Quem é pródromo? Nunca, pode ser sincero. Já escutaram? Mas sabe o que é? Não, só escutaram. Pródromo. Mira, etimologia do grego pro, adelante. Dromos, carreira ou curso. Não me ajudou muito a etimologia. Tá? Me complicou mais a etimologia. Só que não é só que fácil. Signo ou síntomas iniciais de uma enfermidade. São aqueles signos ou sintomas leves que o paciente tem em uma doença. Por exemplo, uma doença que eu gosto muito, apendicite. Tá? Apendicite tem um problema, tá aqui. Mas o que ele começa a sentir? Náusea, dolor ou moléstia no epigâmio. Tá? São tão leves que às vezes o paciente
não fala, tá? E se você não souber fazer uma boa anamnese, um bom interrogatório, ele não fala. Então você tem que ir fazendo um interrogatório dirigido. Você tem que ir levando ele, mas também não levando muito para o lado que você quer, tá? Isso que é meio difícil. Então, pródromos são aqueles signos ou sintomas que aparecem no início de uma doença e geralmente são leves. Então vamos a ver, el pródromo de la apendicitis, el pródromo de la litiasis vesicular, tá? de la litiasis, por exemplo. Qual é o pródromo de la litiasis vesicular? Estudaram já? Litiasis? É dolor para antes del dolor aqui, que é um dolor terrível. Como a comida gorda, ela sente. Aí, geralmente uma comida gordurosa, só de ver ele já não quero. Tá? E depois já começa a sentir a dor, tudo isso, morte, entende? Então, pródromo, signo ou síntomas iniciais de uma enfermidade que geralmente são leves. Aquele que, eu vou ficar doente, você como médico, você já sabe já. Eu já estou começando a sentir, por mais que seja leve já. Eu já vou faltar amanhã na aula, eu já vou avisar para vocês. Eu estou com pródromo, então vocês já vão saber que eu vou faltar amanhã na aula. Então vocês já sabem o que é. Pródromo são aqueles signos, sintomas leves de uma enfermidade, o início de uma doença. Tá vendo? Não cai na prova, mas é interessante saber. Até agora temos duas questões que caem na prova. Eu já falo tudo que cai na minha prova. Não sei como é, vamos depois. Depois eu estou tudo isso. Esse aqui eu aprendi na escola, mentira, estou exagerando. Mas aprendi bem, nem sei quando. Que é síndrome? Aí, todo mundo sabe, por isso não cai na prova. Síndrome é grego. Correr juntos. Série de sintomas ou signos. Conjunto de sintomas, síndromes. É fácil. Certeza. Tem que ter uma coisa nova, como eu já falei, signo e síntoma, porque no signo eu aprendi uma coisa nova, que o médico pode provocar no signo. Isso que eu quero que vocês aprendam. E não se importa muito com a nota, professor, eu queria te gabaritar. Não importa gabaritar, o importante é passar aprendendo. Ninguém vai saber a nota de vocês. Vai saber se você é um médico bom. Ninguém sabe a nota da anatomia patológica. Não pode falar. Fica muito nervoso na hora da prova. Sim, tem vezes que você na prova escrita, você não é bom na prova escrita. E você como médico, você vai ser bom. Tá? Será que já chegou a hora? Que você chegaram? Tá? Professor, você falou uma coisa aí interessante. Assim, às vezes o profissional médico, ele sabe de todos os sinais e os sintomas de um usuário do SUS que está com problema de hérnia, né? E seria importante você ouvir ele do que você falar. Sim, tem uma parte que ele vai falar. Você vai ver que o Vanon falou. O que o Vanon ele falou sobre isso? Já vai aparecer entre aspas aqui sobre isso. Porque eu já atendi pessoas que sofriam a noite toda. Sofria a noite toda, você olha para o rosto dele assim, se você for medir a dor dele, você dá 10 para ele de sofrimento. Sim, aqui vai falar sobre isso. Olha só, quase passei. E o último, é que assim, aqui na faculdade, o nome da nossa matéria é Semiologia Quirúrgica. Só que também estudamos semiotecnia. Tá? Por exemplo, tem faculdade que é assim, Semiologia e Semiotecnia. Tá? Tem os dois. Porque não significa que não vamos ter semiotecnia. Estamos tendo semiotecnia. O que é semiotecnia? Semio, o que era semio? Signo, síntoma. Esquecendo, vai cair no quiz no final da aula. Semio era signo e síntoma. Logia era estudo. Semiologia é estudo dos signos e síntomas. Tá? Lembrem disso. Já estamos confundindo tudo. Isso é normal. Semio e sintoma. Sim? Técnica você pensa assim. Técnica vem de técnica. Pensem assim. Técnica. Olhem só. Métodos ou manobras que você vai utilizar para quê? Para você fazer um exame no paciente de vocês. Então a técnica, um método, a manobra. Por exemplo, qual seria... Oi? O estudo da técnica. Tá? Que você vai utilizar para quê? Para fazer um exame no paciente. Por exemplo, vamos fazer a semiotecnia do que eu gosto muito do psoas. É aquele paciente que lá vai ficar em decúbito lateral esquerdo e você vai pegar e... Já fizeram já isso? Vamos fazer esse exame, não se preocupe. Então, por exemplo, aqui o apêndice está aqui.
geralmente, numa localização pelviana, normalmente, a forma que eu não concordo muito com ele. Só que às vezes o paciente está para trás, retrocecal. E o paciente não tem tanta dor aqui. O paciente tem uma dor aqui. Entende? Então, por isso que é importante o signo do psoas. Porque psoas, não sei como você fala em português, é aquele, meu colega falava pessoas. É aquele músculo que passa aqui assim e vai para o trocânter menor do fêmur. Então, o músculo que está aqui. E se o apêndice estiver retrocecal, ele inflamado, ele encosta no psoas. Se você fizer isso, olha só, eu estou assim, não está encostando. Vamos fazer o signo do psoas? Eu estou deitadinho lateral. Dói. Por quê? Encostou. Entende? Então, aí, esse signo é característico de apendicitis retrocecal. Entende? Então, o que eu fiz? Semiotecnia. Eu utilizei a semiotecnia porque eu fiz uma manobra que eu aprendi. Tá? Entende? A alteração da marcha também, então é quando ele está pegando pessoas também, né? Ao direito. Sim. Você já vê o paciente entrando assim. Tá? Então, perfeito. O meu, por exemplo, eu tive toda a patologia já, não sei como é que eu estou aqui. O meu era retrocecal. E eu lembro que eu já estava andando assim, tá? Na aula direita. Só que eu estava no terceiro ano, eu não tinha estudado ainda esse capítulo. Por isso eu não me diagnostiquei. E meu professor foi o que me diagnosticou. Ele falou, Carlos, como você não diagnosticou? Eu fiquei com uma coisa, não sabia. Não fica triste. Ele começou a me animar depois de novo, depois de me colocar na baixa. Não, mas daqui direto você vai para a cirurgia. Também mandou para a cirurgia, claro. Então, entenderam que semiotecnia não cai na prova, mas é super interessante também que tem uma matéria que está inclusa aqui na nossa, que são as técnicas que vamos utilizar para quê? Para entender um signo de um enfermo. Que dice el alumno?